Todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia no Pentateuco, nós somos convidados pelo Espírito Santo a iniciarmos uma jornada fascinante pelos corredores da história, nestes que são os 5 primeiros livros responsáveis por pavimentar, estruturar, formar e delinear as bases da nossa fé. É aqui, nessas 5 obras cuja autoria é atribuída a Moisés, que nós encontramos os primeiros alicerces, a construção da identidade, a revelação do propósito e a apresentação do destino que Deus estabeleceu para o seu povo, não apenas para Israel, mas no Pentateuco encontramos também a apresentação desta identidade, a revelação deste propósito e também a clareza sobre o destino da igreja. Para isso, nós estamos no livro de Levítico, a fim de entendermos melhor, afinal de contas, delimitando a nossa rápida reflexão, se o Pentateuco é o início da estruturação das bases da nossa fé, o livro de Levítico é o coração da lei, é o coração destes 5 livros, é o ponto de pulsão, de visceralidade, é a síntese de toda esta narrativa. Afinal de contas, Deus aqui revela a sua palavra, Deus apresenta a sua vontade, expressa os seus propósitos, mostrando para Israel que após serem libertos do cativeiro de Faraó, para serem chamados de povo de Deus, precisavam receber a palavra de Deus. Afinal de contas, é aqui que Deus está transformando o seu povo, uma vez que, pelo seu poder, Ele tirou o seu povo do Egito, mas pela sua palavra, Ele está tirando o Egito de dentro do seu povo. Pelo seu poder, Ele resgatou a nação que Ele chamou para ser a sua nação, das correntes da escravidão, mas pela sua palavra, Ele está esmiuçando o pensamento de escravo, a mentalidade de escravo. Pelo seu poder, Deus os atrai, mas pela sua palavra, Deus os transforma. E é aqui que nós encontramos os 2 principais pilares da formação do povo de Deus. Primeiro, o poder. Segundo, a palavra. Primeiro, o poder. Segundo, a palavra. Afinal de contas, ninguém avança no reino sem estar estruturado sobre estes 2 alicerces. Até porque o poder é o que atrai, mas a palavra é a que transforma. O poder até convence, mas a palavra converte. O poder impressiona, mas a palavra liberta. Nós vemos igrejas que caminham em extremos, e todo extremo é perigoso. Igrejas que abraçam apenas a paixão e o fascínio pela manifestação do poder, e uma igreja que está apenas envolvida, fascinada pelo poder, corre sérios riscos de se tornar uma igreja fanática. Afinal de contas, só o poder não nos aponta a um caminho de transformação. Existem outras que estão estritamente envolvidas com a análise, a reflexão, o estudo daquilo que é teórico a partir da palavra. E uma igreja que despreza o poder e se torna amante apenas do raciocínio e da reflexão, tem sérios riscos de se tornar uma igreja cética, fria, teórica, de apenas teoria, sem prática.
É por isso que a igreja Assembleia de Deus Missão em Palotina nestes 7 anos está crescendo, porque ela não é uma igreja como um pássaro de uma asa, ela é uma igreja que está firmada no poder, mas não se esqueceu da palavra, que ama a palavra, mas não despreza o poder. Estou sentindo a graça de Deus nessa casa. Um dia perguntaram para um grande pensador, qual seria mais importante para a vida de um crente, a oração e o poder, ou a palavra? Ele disse, pergunte para um pássaro, qual das suas asas é mais importante? Ele óbvio que entendeu, pássaro só pode voar se tiver as 2 asas. É por isso que nós temos 2 mãos, com uma a gente segura o poder, com outra a gente segura a palavra. É por isso que nós temos 2 pés, com um a gente firma ele no poder, e com outro a gente firma na palavra. É por isso que nós temos 2 olhos, um nós podemos olhar para o poder e outro olhar para a palavra. É por isso que nós temos 2 ouvidos, com um a gente absorve o poder, com outro a gente absorve a palavra. Pastor, e por que é que a gente tem apenas uma boca? Porque a gente mistura poder e palavra, palavra e poder, poder e palavra, palavra e poder, e libera para aqueles que querem. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nesta verdade. Só os crentes pentecostais, levante uma de suas mãos aos céus, e por alguns segundos, celebre uma palavra de gratidão a Deus. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Me ajude a pregar, eu já estou encerrando. Se isso não te incomodar, talvez eu não faça isso novamente. Diga para quem está do seu lado, se prepare, porque aqui nós teremos palavra, mas também teremos poder. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Enquanto o nobre pastor lia o pedido de oração de uma criança, envolvido em uma carta de declaração de amor que dizia, eu te amo, Jesus, eu amo o Senhor, mas cura a minha mãe. O Espírito de Deus liberou uma palavra ao meu espírito dizendo, diga para a minha igreja, que eu derramarei do meu poder sobre a cidade de Palotina. Esta casa, e isto é para quem acredita em profecia, esta casa será palco de milagres extraordinários. Eu preciso saber se tem alguém que crê. Só quem crê, levante uma de suas mãos aos céus. Deus vai curar na noite deste domingo. Eu vou deixar você adorar. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas agora. Jesus vai começar a renovar alguém. Glória, 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 glória. Urabacalarras, uiacalamandura raia. Há uma nuvem de glória sobre esta casa. Se Satanás achou que nós iríamos ficar entristecidos porque a seleção brasileira perdeu, Satanás está enganado. A nação santa está de pé e segue em marcha impoluta. A eternidade é o nosso destino. Quem crê e pode adorar. Depois eu vou continuar. Sim, é em Levítico que vemos essa estrutura sendo apresentada. É aqui que Deus revela o seu caráter, e é por isso que a palavra santidade aparece mais de 80 vezes neste livro, porque Deus está dizendo, agora que vocês estão libertos das correntes da escravidão do Egito, não estão livres para fazer o que quiser, estão livres para serem santos como eu sou santo. Aqui Deus cria as instruções, direções, organizações,
princípios para o desenvolvimento deste propósito. E eu disse que aqui nós estamos diante do coração da lei. Porém, ao abrir a nossa Bíblia no capítulo de número 14, nós estamos diante do coração do livro de Levítico. Se o livro de Levítico é a síntese e a pulsão de todo o Pentateuco, o capítulo 14 é a síntese e a pulsão do livro de Levítico, mostrando aqui, de maneira objetiva, resumida, panorâmica e sintetizada, a construção da identidade, a revelação do propósito e a apresentação do destino, não apenas para Israel, mas também para a igreja. Pastor, prove, vou provar. Para os leitores cuidadosos da Bíblia, ao abrir a Bíblia no capítulo 14, você inevitavelmente se lembrou que este é o capítulo onde Deus está apresentando as orientações para o tratamento daqueles que com lepra forem identificados no meio do povo de Deus. Desde o capítulo de número 13, as instruções sanitárias de organização social estão sendo apresentadas por Deus, porém é aqui que Deus amplifica, maximiza, amplia qual deveria ser o trato com aqueles que no meio dos santos fossem identificados com lepra. Afinal de contas, a lepra para Deus era o sinônimo do pecado, e quem com lepra estivesse, automaticamente era sentenciado à perda de direitos. O leproso que fosse acometido por essa doença era considerado maldito. O primeiro direito que ele perdia era o direito da dignidade. O segundo direito que ele perdia era o direito da honra. O terceiro direito que ele perdia era o direito de patrimônio. O quarto direito que ele perdia era o direito de comunhão. Ele, ao ser diagnosticado com a lepra, já não tinha mais nome, não importa qual era o seu sobrenome, a sua ordem genealógica, de qual família ele veio. A partir do momento que a lepra foi identificada, ele já não era mais lembrado pelos seus títulos, ele já não era mais lembrado pela sua autoridade, era alguém sem identidade, era chamado de leproso. Obrigatoriamente, independente do que ele havia conquistado na sua vida, a sua casa precisava ser deixada para a família, o seu patrimônio não mais poderia ser usufruído, ele precisava se cobrir com panos de saco e sair com a cabeça descoberta para fora dos muros da cidade. Não tinha mais direito à comunhão, não tinha mais direito à intimidade, não tinha mais direito ao relacionamento, não podia mais cultuar, não tinha direito ao tabernáculo, ao lugar da revelação, ao lugar da glória. A sentença era: deixa tudo e vai para o lado de fora, esperar o quê? Que a lepra te consuma, porque a lepra era sinônimo de morte. Logo, o leproso era alguém que não tinha identidade, o seu propósito de vida foi rasgado, e o seu destino se tornou a morte. Contudo, é aqui que Deus está nos ensinando um panorama da salvação, um protótipo da salvação, uma sombra do plano salvífico. E é por isso que eu digo que aqui está o coração da formação da igreja. Pastor, por que isso? Porque se tem algo que se conecta com a nossa realidade, independente da orientação de Deus para Israel, é entender que o pecado é sinônimo de lepra, assim como a lepra é sinônimo de pecado. E se tem algo que o pecado tem o poder de fazer, é roubar o direito de quem era filho,
sequestrar o privilégio de ter uma identidade, roubar a dádiva da comunhão. O pecador não tem mais acesso ao lugar sagrado, o pecador não tem mais acesso à mesa da intimidade, o pecador não tem mais acesso ao ambiente do relacionamento. Todo pecador, ao pecar, é sentenciado à morte. Diz a palavra e não pastor André. O salário do pecado é a morte. Segundo, se o pecador deixa de ser filho de Deus, porque peca, e é Jesus quem vai dizer que vós tendes por pai o diabo, porque fazem o que o vosso pai manda, quando Jesus está anunciando que aqueles que vivem na prática do pecado, já não mais são chamados de filhos de Deus. Logo, ele perde a identidade, porque o que define quem você é de onde você veio, a tua origem, de onde você nasceu. Sem identidade, sem destino, para que viver? Qual é o propósito? É por isso que todo pecador não vive, todo pecador corre, procura desenfreadamente um sentido para a sua vida, mas não tem. Tem gente que passa o final de semana inteiro enchendo a cara para encontrar um propósito para a sua vida. Chega a segunda, a tristeza bate na porta, a depressão aparece, o propósito não chegou. Tem gente que passa a vida inteira correndo atrás de entretenimento, mas o coração continua vazio, porque a sensação de satisfação e realização do homem não está naquilo que ele faz, mas em quem o preenche, em quem o supre, em quem o faz se sentir. Eu estou sentindo Deus aqui nesta casa. Diga para quem está do seu lado: o pecador não tem identidade. Diga para ele, diga para ela: o pecador não tem propósito, e o destino do pecador é a morte. Percebam-se aqui, não estamos olhando para o panorama da realidade humana. Afinal de contas, não tem alguém aqui dentro desta igreja que possa bater no peito e dizer: eu nasci limpo da lepra. Não tem um homem ou uma mulher que possa dizer: eu não nasci pecador. Ou seja, todos nós estávamos contaminados pela lepra do pecado. Ninguém aqui nasceu isento da condenação. Diz a Bíblia e não pastor André: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem esperança, sem identidade, sem propósito, e o destino, a morte. Ainda bem que no protótipo da salvação do capítulo 14, o capítulo não começa com uma sentença final de morte. Não, pastor, não. O primeiro versículo é Deus dizendo: Moisés, escreve. O que, Senhor? Sobre o leproso? A sentença eu já sei, a condenação também sei, a morte eu sei disso, mas eu quero que você escreva outra coisa. O que? Escreve, porque esta será a cerimônia de purificação no dia em que o leproso tiver que ser purificado. Eu estou sentindo graça para pregar. Deus está dizendo para Moisés: a lepra é sentença de morte. A lepra é sentença de afastamento da comunhão. A lepra aniquila o destino. Aniquila, mas pode escrever que mesmo tendo a sentença de lepra, ainda haverá uma esperança. Ainda haverá uma esperança. A
esperança não morreu, Moisés. Por que, Senhor? Porque quem está mandando você organizar a cerimônia não é Arão. Quem está mandando você escrever sobre a cerimônia também não é Miriam, porque Arão não tem jeito para lepra, Miriam não tem jeito para lepra, nem Moisés dá jeito na lepra. Quem está mandando escrever é Deus, e Deus está dizendo: escreve, porque para a lepra eu, o Senhor, dou jeito. Glória, glória. Ainda bem que Ele dá jeito. Se tem alguém que acredita em palavra profética, levante uma de suas mãos aos céus. Eu preciso liberar a primeira palavra. Satanás está fazendo de tudo para tentar colocar na mente de alguém a sensação de que o pecado é o destino final e não haverá saída. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: a esperança ainda está viva. A esperança ainda está viva. A esperança ainda está viva. Quem crê nessa palavra? Feche os seus olhos por alguns segundos. Enquanto você está celebrando a Deus um culto de ações de graças na noite da ceia do Senhor, o Espírito de profecia prega nos meus lábios na noite deste domingo para lhe dizer: descansa a tua alma, a esperança para a tua casa está de pé. Quem foi que disse que a solução para o teu filho ou vai ser preso ou vai ser tombar? Quem foi que disse? Sendo que Deus te traz na noite deste dia para lhe dizer: a esperança ainda está viva. As correntes serão quebradas. Tu e tua casa servirão, 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 servirão ao Senhor dos exércitos. Eu preciso saber se tem alguém que crê. Enquanto Satanás diz: vou acabar, vou destruir, a esperança está viva. A esperança ainda percorre as ruas de Palotina. Haverá salvação. 2026 será marcado por uma onda extraordinária de salvação. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Aonde estão os pentecostais? Eu vou deixar você adorar. Preciso de um pouco mais de retorno aqui, meu amigo, por gentileza, se puder retirar o compressor também. Olha para cá. A esperança está viva. Escute isso. A esperança está viva. A ordem da ceia é esta: fazer isso em memória de mim, até que Ele venha. Se a gente está diante da mesa é porque Ele não veio. E se Ele não veio, tem muito pecador que precisa ser alcançado por essa esperança. Porque Satanás está tentando colocar na mente de alguém que está preso pelos vícios, pelas sentenças de morte: aí é o teu lugar. Só que a cerimônia continua. Como será? Pergunta Moisés a Deus, e Deus continua dizendo: a cerimônia será da seguinte forma: o sacerdote deixará a sua habitação, os muros da cidade, e irá ao encontro do leproso que tem que se purificar. Se o leproso é o pecador, a Bíblia está dizendo, não é o pecador que vem até quem tem solução, é quem tem a solução que vai deixar a sua casa para ir até o pecador. Pastor, explica de uma vez, porque eu quero adorar. Vou explicar porque a gente precisa orar. Se aqui é um protótipo da salvação, Deus está dizendo: Moisés, avisa os leprosos que eles não têm direito de entrar na cidade santa, que eles não têm direito de acessar a mesa da comunhão, porque eles são leprosos. Se eles ousarem entrar pelos muros da cidade, gente santa demais vai apontar o dedo e vai dizer: aqui não é o teu lugar, você é leproso. Mas diga para eles
vocês ficarem tranquilos, porque o sacerdote vai deixar a sua morada, vai deixar o seu santuário, vai passar pelos portais da cidade, vai entrar onde está o leproso e vai dizer: é daqui que eu vou te tirar. Oh meu Deus, eu estou sentindo graça. Ainda bem que não foi você quem foi atrás do sacerdote, ainda bem que quem deixou a morada foi o sacerdote. É Paulo quem vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, deixou a sua casa, deixou a sua morada, deixou o santuário da sua habitação, desceu entre os leprosos pecadores. E alguém dizia: o que é que ele vai fazer? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para desfazer as obras do diabo. Glória, glória, Uracalahaia, Urabacala Mandura Pai. Levante as duas mãos aos céus, porque o sumo sacerdote Jesus de Nazaré ainda está caminhando em Calabaia, Urabacala Mandura Pai. Enquanto a igreja Assembleia de Deus Missão adora, ele caminha pelos corredores desta igreja. Vai tocar em alguém aqui agora. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Por um minuto eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Ainda bem que é ele quem vai atrás. Só entre nós, quantas foram as vezes que a gente até teve vontade de chegar, mas a lepra não deixava, o coração até queimava, mas o pecado não deixava. Ainda bem que foi ele que apareceu lá onde você estava, enquanto Satanás estava dizendo: esse aqui é meu, essa aqui é minha. O sumo sacerdote apareceu, pastor Kleber, marchando como quem pisa firme, dizendo: ele é meu, ela é minha. Mas é leproso, não interessa, eu tenho o poder de restaurar o pecador arrependido. Glória, eu estou sentindo graça aqui. Oh meu Deus. Encontrou. A gente só vai ficar na terceira fase. Outro dia eu continuo a pregar. Por quê? Porque depois que encontra, tá tudo bem? Não, vem para a cerimônia. E para chegar na cerimônia, você não pode chegar de mão vazia. O leproso, agora ex-leproso, tem que chegar até a porta da cidade, pastor Jean, com 2 aves, um balde com água viva, água corrente, cedro do Líbano, lã de sopo e lã de escarlate. Kevinho, ele chega diante do sacerdote, balde, água, sopo, lã, cedro. As 2 aves são entregues na mão do sacerdote. A primeira ave, o sacerdote corta o pescoço dela, sacrifica. O sangue da primeira ave, ele mistura com a água que está envolvida no cedro, no hisopo e na lã de escarlate. Sangue e água, água e sangue. Outro dia a gente vai para Mateus para descobrir aonde isso vai dar. A ave que morreu tem o seu sangue envolvido com a água. E a ave que está viva, pastor?
só está viva porque aqui morreu, porque aqui morreu foi a outra. Aqui está viva, só está viva porque a outra morreu. Se a outra morreu, ela não precisa morrer. A morte da outra dá o direito da vida da que está ali. Só que a ave que está viva é mergulhada no sangue da ave que morreu. Aí o sacerdote pega a ave que morreu, asperge 7 vezes sobre o leproso e faz o que com a ave, pastor? Deixa a ave fazer o que nasceu para fazer. O que a ave nasceu para fazer? Voar. O sacerdote mergulha a ave que está viva no sangue da ave que morreu e deixa ela voar. Só que o voo dela nunca mais será o mesmo, porque quem olha a ave marcada pelo sangue sabe que aquela ave só está viva porque a outra morreu no lugar dela, e o sangue daqui morreu está garantindo para ela o direito de voar, de voar, de voar. Eu estou sentindo Deus aqui nesta casa. Sabe o que Deus está dizendo? Avisa a minha igreja que quem tinha que morrer eram vocês, quem tinha que morrer éramos nós. Só que ao invés da ave, quem se apresentou foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi Ele quem disse: já que ninguém pode, deixa que eu me ofereço. Já que não tem quem vá, envia-me a mim. E Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele foi levado aos seus tosquenejadores. Ele foi humilhado, Ele foi escarnecido, Ele foi vilipendiado, mas não abriu a boca. Pelas suas pisaduras Ele estava garantindo o direito de alguém viver. E foi no Gólgota, na sexta-feira às 3 da tarde, em que o seu sangue foi derramado, para que por meio do seu sangue Ele comprasse para si povos de todas as tribos, raças e nações, e desse a eles o direito de fazer o que nasceram para fazer. É por isso que Pedro vai dizer: vocês não foram comprados nem por ouro, nem por prata, nem por pedras preciosas, nem por tradição. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. É o sangue dele que marca a tua vida. Se você está aqui no culto de ceia, não é porque você é bom, é porque o sangue marca a tua história, o sangue marca a tua vida. Quem foi marcado pelo sangue, levante as 2 mãos. Por 1 minuto, celebre a Deus, celebre a Deus, celebre a Deus. Se você pode, fique de pé. Sabe o que te dá o direito de fazer o que você nasceu para fazer? O sangue que Ele derramou sobre a tua vida. Ninguém aqui faz o que faz porque tem direito, porque tem mérito, porque é bom. Quando alguém vê você voando, a mensagem já está declarada: só voa por causa do sangue. A gente canta por causa do sangue, a gente prega por causa do sangue, a gente cultua por causa do sangue, a gente vem para o culto em dia de jogo, não é porque a gente é melhor do que ninguém, não, é por causa do sangue.
é porque o sangue te fez acessar este lugar de comunhão. Se hoje você tem liberdade para entrar na presença, abrir a boca, celebrar a Deus, pular, gritar, não é porque tem mérito em você, até porque todas as vezes que Satanás se aproxima para tentar te calar, o que ele encontra é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o sangue que te dá liberdade. Ei, filho, você pode ter tido um mês difícil. Filha, você pode ter tido um mês desafiador. Os teus pés podem até ter resbalado, mas você só chegou aqui porque o sangue te comprou, o sangue te redimiu, o sangue te resgatou. Então adora pelo sangue, canta pelo sangue, prega pelo sangue, celebra pelo sangue. Calabarahai, Uracalabandarahaya, Urabacalabandura Bacalabandaracé. A palavra de acusação está caindo por terra agora. Vai cair cavalo, vai cair cavaleiro. O sangue te dá o direito. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. É pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Se você pode, abrace pelo menos 2 pessoas, ore por ele, ore por ela e diga: o sangue te dá o direito, o sangue te dá o direito. A mesa não é para quem é bom, a mesa é para quem foi comprado pelo sangue. Igreja não é para quem é bom, igreja é para quem foi resgatado pelo sangue. Jesus, nós te damos graças pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Remova as forças do teu filho, remova as forças da tua filha, em o nome de Jesus. Ora por